Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte Culturas e nesse momento eu vou apresentar um breve resumo das aulas sobre o românico em Portugal. E o que é o românico? O românico é um dos principais movimentos da Idade Média que antecede o gótico e que para Portugal é um momento muito especial, porque esse momento é aquele quando Portugal adquire a sua independência com Dom Afonso Henriques. E dessa forma torna-se um estilo especial porque grandes catedrais, como a Sé de Lisboa que vemos aqui, entre outros edifícios, serão construídos monumentalizando e abrindo as portas para toda a infraestrutura que virá seguida, né, que veremos posteriormente no movimento gótico. E, dessa forma, é fundamental que se conheça muito bem esses monumentos, esses edifícios do românico em uma viagem, de forma a planejar essa viagem. Conhecer e estudar esses edifícios vai tornar todo esse roteiro, todo esse passeio muito mais interessante e mais rico. E eu posso dizer com certeza que nós estudamos muito pouco aqui no Brasil esse período muito importante da história de Portugal. Geralmente nós conhecemos mais o período do descobrimento em diante, aquilo que já diz respeito à própria história e à formação do Brasil. Porém, a formação do Brasil já se inicia anteriormente, no período da Idade Média. E dessa forma, deixo aqui um convite a todos que conheçam o curso geral de História da Arte, do Arte Culturas, e venha fazer parte, não é? Assim como dentro do curso Arte Culturas, o curso de Portugal está inserido junto com os outros tempos históricos, junto com as outras temáticas trabalhadas de acordo com a linha do tempo. Então, fica aqui o convite e venha conhecer. Então, vamos ao vídeo. Então, o que é o estilo românico em Portugal? Da mesma forma que o estilo arquitetônico internacional, então lembrando que eu pedi para recordar as aulas do românico geral na história da arte, se desenvolveu entre os séculos XI e XIII, durante a Reconquista Cristã. Nós temos um período aí proto-românico que vai ali do século X, século XI, veremos algumas coisas daqui a pouco. É caracterizado por suas formas simples e robustas, arcos redondos, colunas com capitéis esculpidos, paredes grossas, esculturas ornamentais, janelas pequenas, iluminação indireta e uso de materiais como granito e calcário. Então a pedra vai ser o grande material construtivo. Os arcos de volta perfeita, os arcos romanos, eles entram em evidência no período românico como uma espécie de renascimento do classicismo, mas não é uma cópia dos modelos romanos anteriores ali às invasões bárbaras, é uma recontextualização dessa leitura clássica. E tem essas grandes igrejas, as Sés, como vemos aqui, por exemplo, Sés do Porto e Coimbra, esse aspecto de igreja fortaleza. Então, as Sés, que serão os principais edifícios que veremos aqui, eles vão ter esse aspecto acastelado, como uma fortaleza. E muitas vezes a catedral poderia ser usada de forma defensiva, mas também um elemento estético apreciado nesse período. E quais são as principais igrejas românicas e monumentos em Portugal? A Sés de Lisboa, Porto e Braga, grandes igrejas de mosteiros, como a Igreja de São Pedro de Rates, Igreja do Mosteiro do Pombeiro e a Igreja de São João de Tarouca. Temos também o românico rural, que é importantíssimo em Portugal, e inclusive existe a Rota do Românico, vou mostrar mais adiante. E essas catedrais eram também locais de grandes centros de ensino, de cultura e conhecimento, porque isso agregava as escolas. Vamos lembrar que na Idade Média nós temos ali
principalmente na Baixa Idade Média, um fortalecimento das artes liberais. Também temos os hospitais, os orfanatos que vão se desenvolver em torno dessas catedrais, além do fato dessas catedrais e desses espaços acolherem os peregrinos que buscam as relíquias sagradas. Essas relíquias sagradas também são fundamentais para a expansão do românico no Ocidente e posteriormente ao gótico. Quais são as relações entre a arquitetura românica e o Caminho de Santiago em Portugal, o famoso Caminho de Santiago de Compostela? Tem tudo a ver com esse período. A relação é forte, já que muitas das igrejas e mosteiros românicos em Portugal foram construídos ao longo da rota do Caminho de Santiago português. Não é? Lembrando que o Caminho de Santiago francês, o mais famoso, parte dos Pirineus, percorrendo todo o norte da Espanha até a Galícia, ele é um caminho justamente dos reinos cristãos, né? Porque a parte sul meridional, a parte do centro da Espanha e a parte sul da Espanha estavam sob domínio islâmico e o norte espanhol com os cristãos. Então, justamente o caminho de Santiago se populariza nesse período. É também nesse caminho de Santiago de Portugal que tem a maior concentração do românico devido ao processo da reconquista cristã. Temos importantes iniciativas de preservação e difusão. A Rota do Românico é um desses movimentos de patrimônio que acontecem em Portugal. Pode ser visto ali no rotadoromânico.com. Vemos aqui, inclusive, a placa de patrimônio indicando cidades, igrejas, sítios importantes, né, arqueológicos também, mosteiros. E trata-se de um percurso turístico-cultural que tem como objetivo explorar e conhecer as mais importantes manifestações do estilo românico em Portugal. Além das igrejas, temos também o românico civil. Né? Temos aqui o Domus Municipales de Bragança, bem ao lado do Castelo de Bragança, do século XII. Um exemplo da arquitetura civil românica, utilizado como paço municipal e também foi cisterna de água com teto abobadado abaixo. O românico já nos dá aqui também uma característica que vimos, né, que conhecemos lá das aulas de história geral do românico na Baixa Idade Média, que são paredes grossas, janelas menores, os arcos de volta perfeita romanos e praticamente todos os elementos estruturais feitos de pedra, com exceção das coberturas, dos telhados, e utilizavam a madeira sobre as abóbadas de pedra. Então, alguns edifícios romanos não tinham abóbadas de pedra, mas a pedra vai ser o elemento fundamental do românico. Então, ele tem esse aspecto pesado, é um aspecto, muitas vezes, aí que dá o sentido de fortificação. Mas, mesmo sendo pesado, ele também vai nos trazer uma harmonia. Aqui temos uma foto interna, quando eu estive lá, só para termos uma ideia do espaço, da dimensão e também da restauração. Né? Vemos que tem já elementos aí mais contemporâneos, como a própria cobertura, as tesouras de madeira, mas o edifício em si muito bem preservado. Aqui nós vemos a Basílica, né, de Santiago de Compostela, na Galícia, Espanha. Ela é românica, ela tem esses arcos de volta perfeita, podemos ver aqui nessa foto da direita, essa foto menor, da nave central e da nave lateral, mas a fachada ela é barroca, então isso confunde às vezes as pessoas, porque ela tem toda essa fachada barroca ornamentada que não nos permite ver o românico, né, que foi alterado, mas o interior nós vemos perfeitamente o estilo românico, com exceção ali do altar, de alguns outros elementos que tem já uma ornamentação barroca. E do românico, em Santiago de Compostela, temos a fachada dos ourives, muito bem preservada, de 1103 a 1117, que nos dá todo as características fundamentais do românico, como essas figuras estilizadas, elas não têm aquela erudição clássica, os corpos não têm
os detalhamentos, os aspectos físicos, como vemos na arte greco-romana, na escultura especialmente, e nos frisos. A arte românica ela sofre uma influência muito forte, das culturas que adentraram o Império Romano, as culturas germânicas. Então isso também traz um aspecto mais rude num primeiro momento, né, se observarmos, há também algumas influências bizantinas, mas o que nos chama a atenção é ainda uma escultura muito tímida, a escultura de vulto completo, né, uma escultura completamente tridimensional, ainda há uma certa timidez nisso, se destacando mais os relevos. E lembrando que esses relevos eram pintados, eles eram todos coloridos, né. Então sobre essa questão da arte bárbara, da fusão com os latinos, com os romanos, eu comento naquelas aulas de início da Idade Média, com as invasões bárbaras, com os diversos povos, e eu dou um panorama melhor por que que essas imagens se apresentam dessa forma. E também nós temos os temas tradicionais, como o juízo final. Vamos lembrar que aqui no ano 1000 é o ano em que se previa, né, que se esperava o Apocalipse, né, os 1000 anos que se passariam ali depois da morte, né, do aparecimento do Messias. Então o ano 1000 ele é repleto de expectativas nesse sentido, algo mais escatológico, e, né, existem diversas publicações sobre esse tema. Então o juízo final vai ser um tema muito caro, muito importante para não só para o românico, mas também para as portadas góticas. Então as portadas, os tímpanos, como vemos aqui, o tímpano é essa parte interna do arco romano, né, do arco em geral, e dos frontões, que eram preenchidos com relevos artísticos, né. Então, em geral, esses relevos trabalhavam o juízo final, temas relacionados aos santos locais, a Virgem Maria, enfim, outros assuntos. Então, o românico tem esse aspecto mais pesado, mais fortificado, como vemos aqui em Saint-Étienne de Caen, 1164 a 1166. As torres já têm uma modernização gótica, né, especialmente no topo ali, no cume né, no coroamento da torre, nos pináculos, mas esses primeiros níveis que têm os arcos redondos de volta perfeita, eles são românicos. As janelas não são grandes comparadas com o gótico, são janelas mais com dimensões menores e não abrigavam todos aqueles conjuntos de vitrais que veremos no gótico em seguida. Podemos perceber uma uma forma basilical de uma nave central, naves laterais, então aquela herança do Império Romano que persiste nas basílicas. Então, gradualmente, os arcobotantes serão inseridos e vão formar arquitetura gótica, podendo liberar essas grossas paredes e ampliar essas janelas. Então, o românico tem essa característica de mais solidez, né? Ele tem um aspecto de uma igreja mais sólida, de uma construção mais robusta, mais militarizada até em alguns sentidos. Se compararmos aqui com o gótico, nós podemos ver que o vitral ele será uma grande marca, junto com as abóbadas de nervura, os arcos ogivados e os arcobotantes. Nem toda arquitetura gótica precisa ter esses elementos, né? Basta ali o arco ogivado dar, para dar ali o aspecto do goticismo, né? Do estilo gótico, mas por essa foto nós podemos entender como que as paredes já são preenchidas com esses elementos mais leves, né, de forma a deixar que a luz entre com maior quantidade. Isso também tem uma questão estética e teológica, a teofania da luz. A luz precisa penetrar porque a luz é uma das maiores manifestações de Deus, né, a claridade, a claritas. Enquanto que o românico não, o românico vai ter uma quantidade de luz bem menor entrando por suas janelas menores. E as paredes, claro, também serão muito espessas. E o românico vai seguindo aquilo que já vinha acontecendo no período da Reconquista. Vimos nos castelos que tem ali toda a sua marca na história islâmica em Portugal. Vamos lembrar da linha do Tejo, o Almorol, Idanha, Monsanto, Pombal e Zézere,
não é. Então os cavaleiros templários, eles vão reforçar essas estruturas, em combate com os muçulmanos e fortalecendo aquilo que virá a ser Portugal. Então os templários têm uma importância imensa na formação de Portugal, e é justamente nesse período românico. Então, os castelos, como o Convento de Cristo, ele vai ter ali os elementos românicos, posteriormente reformas e ampliações para o gótico, para o manuelino, vamos ver o estilo renascentista, maneirista e barroco até, né? E sobre o Convento de Cristo, os Templários e a Ordem de Cristo, será inclusive fundamental para a história do Brasil, veremos numa aula separada só sobre a Ordem de Cristo e os Cavaleiros Templários, porque é um assunto muito importante e extenso. Então, junto aqui com a Idade Média, eu vou fazer uma aula de Cavaleiros Templários e a Ordem de Cristo. Em 1160 temos a famosa charola, aquele edifício circular que vemos aqui na fotografia abaixo, né, dominando ali o fundo da fotografia. Então, essa charola remete ao Santo Sepulcro. Nós vamos, inclusive, ver no gótico e também no Renascimento, no manuelino. Eu sempre vou retornar aqui ao Convento de Cristo, né? Mas ele se inicia aqui nesse período românico como um período principal. E depois o gótico também tem uma marca muito forte. Ele resistiu aos ataques dos mouros no final do século XII. Então, Tomar, esse castelo, o castelo de Tomar, ele foi o castelo mais importante dos Templários e é certamente um ponto fundamental para se conhecer em Portugal. É imperdível, prioridade. Bom, então do românico nós temos um personagem muito importante que é o Papa Gregório VII, que vai de 1020 a 1085. Ele foi o principal promotor da regra de São Bento de Cluny, a unificação completa do catolicismo sobre os poderes locais, né, uma grande reforma eclesiástica e jurídica. O Gregório VII estabeleceu uma série de normas, de condutas que unificavam a Igreja Católica no Ocidente frente a diversos ritos regionais que aconteciam, né, nas diversas partes da Europa, que, né, naquele tempo as comunicações eram mais restritas. Então haviam ritos que muitas vezes se aproximavam de heresias, né, ou de outras coisas. Então era necessário uma unificação. E essa unificação seria feita não só por essas reformas eclesiásticas e jurídicas, mas também pela arquitetura, pela arte, né? Uma só arte para uma só igreja. Né? Claro que haviam características locais, regionais. Junto a isso, nós temos as rotas de peregrinação fundamentais. Então, essas grandes catedrais, como vemos aqui Santiago de Compostela, nessa planta, elas eram feitas para abrigar as grandes relíquias que traziam grandes números de peregrinos. Não é? Então, essas relíquias se concentravam nas absides, nas absidíolas e outros pontos, e então havia um grande fluxo de pessoas para essas cidades que precisavam comportar todo esse número, né, de visitantes, com restaurantes, com pousadas, né, os hotéis da época, enfim, com toda uma estrutura. Então, essas igrejas vão se tornando cada vez mais monumentais. Essas relíquias vinham da Terra Santa, do Império Bizantino, né? Essas relíquias de santos, de elementos ligados a Jesus, né? Como um pedaço da cruz, né? Que eram ou saqueados, ou comprados, ou doados, né? Enfim. Então, as fontes são diversas. Se são legítimos ou se são fraudes, também é uma outra discussão. Mas o que acontece é que essa arquitetura, essa arte, ela também está completamente voltada para o desenvolvimento dessas rotas de peregrinação. Também vamos ver aí, né, a questão das cruzadas e a filosofia escolástica irá culminar com São Tomás de Aquino no período gótico. Então, a própria escolástica, também nós vamos encontrar na literatura a relação da escolástica com a arquitetura gótica.
E chegamos a Lisboa, né, a famosa sede Lisboa, um ponto fundamental, cartão postal de Lisboa, e nós já vemos o elemento românico presente, essa ideia da igreja fortaleza, esse aspecto de fortaleza com as torres, os merlões e as ameias, lembrando que várias foram acrescentadas no século XX, houveram grandes esforços de restauro e de reconstrução no século XX, terremotos, né, principalmente. Então ela é chamada de Catedral de Santa Maria Maior, um ícone, um cartão postal de Lisboa, né? Temos aqui a rosácea gótica, a presença dessa rosácea gótica, essas arcadas da fachada, né? Então podemos ver aqui uma fachada, um interior mais recuado, formando aqui praticamente quase uma Galilê, né? Mas não chega a ser uma Galilê, é uma fachada aqui recuada com as suas arquicolunas e arquivoltas. Ela é idêntica a original lá da Sé do Porto, que vamos ver mais adiante, e da Sé de Coimbra, né, e o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Porque são modelos normandos, ou seja, mestres pedreiros que vieram da França. Tá? Vamos conhecer alguns nomes mais adiante, como, por exemplo, o mestre Roberto. Construção iniciada com a conquista de Lisboa em 1147, provavelmente no local de uma antiga mesquita que era uma igreja católica. Então, os muçulmanos foram construindo mesquitas onde eram templos cristãos. E depois os cristãos, ao retomarem esses territórios, eles ergueram igrejas no local de antigas mesquitas. Vemos aqui o românico na Itália, né? A Itália vai ter suas tradições que se espalham também pela Europa, mas com diversas especificidades, né? Na Europa, por exemplo, os campanários ficam separados do edifício da basílica. Então, temos a ideia, né, que o monge Raul Glaber, no século XI, nos coloca sobre o surgimento dessas grandes abóbadas de pedra. É um manto branco que eh, entra nas catedrais. Porque as basílicas tradicionais, como vemos aqui na Santa Sabina, no Aventino, uma das basílicas mais fantásticas que eu pude entrar, é aquela forma tradicional basilical romana, que vem daquela planta do tribunal, né, que nós já vimos lá no Império Romano, com clerestório, duas naves laterais, abside, enfim. Já essas grandes igrejas medievais, até mesmo outras menores, elas já vão ter as suas abóbadas de pedra, abóbadas de berço, né, ou abóbadas de aresta, como temos aqui nessa fotografia da esquerda do Duomo de San Martino, em Lucca, uma belíssima igreja românica. E também para recordarmos a abóbada de berço e cruzaria de ogiva, as diferenças, né, de abóbadas de formatos. Então, o românico que se caracteriza pela abóbada de berço e pela abóbada de aresta, enquanto que o gótico pelas abóbadas ogivadas. Maiores detalhes sobre isso eu falo nos arcos romanos, na aula de Império Romano, e também nas aulas referentes ao românico e o gótico no curso de História Geral. Então vamos entrar aqui de fato em Portugal, né, pegando as obras de referência da história da arte. Por essa fotografia, né, começamos aqui com Santiago de Compostela, inclusive ali com os marcos, né, dos peregrinos, a concha vieira, né, que está espalhada por todos os caminhos, né, então é bem comum vermos essas setas e essas referências aqui. E Pereira nos lembra da importação de mão de obra franca e influência da Galícia. A popularização do caminho francês de Santiago de Compostela, né, o norte cristão da Península Ibérica e resistência cristã frente ao islamismo. Então, a grande força intelectual e mão de obra dos mestres construtores eram franceses, na sua grande maioria. Também de outras regiões ali perto da Catalunha, ali já também muito perto da França. Então,
houve esse renascimento da influência da arte romana, né, símbolo de prestígio e cultura, então voltar aos tempos clássicos era também uma forma de se expressar a erudição. Vamos lembrar que o Império Bizantino herda toda essa tradição, mas arquitetonicamente falando, artisticamente, o Império Romano, tanto elementos que vinham antes do cristianismo como os elementos cristãos se tornam símbolos de uma cultura, de uma herança. Temos aquilo que eu havia falado da definição de um estilo internacional ocidental, evitar os ritos regionais, obsolência das arcadas godas e hispânicas, né? Então, aqueles elementos que vimos como arcos em forma de ferradura, por exemplo, dos visigodos e dos muçulmanos, eles entram em declínio. Então, no lugar desses arcos, vamos ter os arcos romanos de volta perfeita, né? A pedra é o elemento fundamental, né? A pedra talhada e trabalhada. Então, ela tem tanta essa ideia de força e símbolo dessa força, né? De uma construção sólida. Então, eu fico por aqui nessa aula de introdução e a seguir veremos de fato os grandes edifícios portugueses, começando pelas Sés, as grandes igrejas catedrais de Portugal. Então, até mais. E chegamos a Lisboa, né, a famosa sede de Lisboa, um ponto fundamental, cartão postal de Lisboa, e nós já vemos o elemento românico presente, essa ideia da igreja fortaleza, esse aspecto de fortaleza com as torres, os merlões e as ameias, lembrando que várias foram acrescentadas no século XX, houveram grandes esforços de restauro e de reconstrução no século XX, terremotos, né, principalmente. Então ela é chamada de Catedral de Santa Maria Maior, um ícone, um cartão postal de Lisboa, né? Temos aqui a rosácea gótica, a presença dessa rosácea gótica, essas arcadas da fachada, né? Então podemos ver aqui uma fachada, um interior mais recuado, formando aqui praticamente quase uma Galilê, né? Mas não chega a ser uma Galilê, é uma fachada aqui recuada com as suas arquicolunas e arquivoltas. Ela é idêntica a original lá da Sé do Porto, que vamos ver mais adiante, e da Sé de Coimbra, né? E o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Porque são modelos normandos, ou seja, mestres pedreiros que vieram da França. Tá? Vamos conhecer alguns nomes mais adiante, como, por exemplo, o mestre Roberto. Construção iniciada com a conquista de Lisboa em 1147, provavelmente no local de uma antiga mesquita que era uma igreja católica. Então, os muçulmanos foram construindo mesquitas onde eram templos cristãos. E depois os cristãos, ao retomarem esses territórios, eles ergueram igrejas no local de antigas mesquitas. Aqui temos toda a ideia do românico, esse aspecto de fortaleza, paredes grossas, janelas pequenas, então a entrada da luz não é grande, existem poucos pontos onde a luz pode penetrar no interior, então era um interior extremamente iluminado pelas luzes de velas, esses contrafortes que se acentuam na fachada, também é uma característica românica fundamental, e todo esse aspecto de solidez. Uma igreja que nos traz toda uma ideia de proteção. No período gótico, nós vamos ver uma abertura maior dessas paredes, o uso mais intensificado dos vitrais e as paredes liberadas desse peso. Vamos entender isso daqui a pouco. Aqui alguns detalhes da torre. Podemos ver gárgulas, podemos ver os merlões, podemos ver as arquivoltas, já que já com elementos góticos, com arco quebrado, né? Mas enfim, temos também o românico ali misturado. E por essa outra foto temos uma ideia aqui da espessura dessas paredes, numa subida à torre, com essas aberturas, né, que são também conhecidas aí às vezes como seteiras quando se destinam ali ao uso militar. Mas precisavam ser janelas, entradas bem finas, por causa que
as próprias paredes são elementos estruturais, então a grossura das paredes e o vão precisa ser pequeno, né, justamente para suportar esse peso. O rasgo na janela precisa ser pequeno. Aqui o interior, podemos ter a ideia do românico, os arcos de volta perfeita, lembrando que esse teto foi reconstruído no século XX, mas nos dá uma boa ideia do românico, não é? Então, finalizada lá no século XIII, todo o seu aspecto integral, né? Sem levar em consideração, claro, o que aconteceu depois, os terremotos, né? Enfim. Dom Afonso Henriques levou relíquias de São Vicente de Saragoça, né, que é um mártir do século IV, para a Sé. Ela possui 3 naves, com abóbada de berço e aresta também, reconstruídas no século XX. As galerias sobre as naves laterais, essas galerias também são chamadas de trifórios. Então nós vamos encontrar nas igrejas francesas não só a galeria, mas uma segunda galeria em cima, ou algum tipo de ornamentação que também é chamada de trifório. O transepto, também que está presente, formando aqui uma planta de cruz latina, e a abside possui 3 capelas modificadas para o estilo barroco, né, após 1755. 1755, o grande terremoto de Lisboa. Né? E por essa outra fotografia da direita, um detalhe desses capitéis de temas aqui vegetalistas, que lembram o capitel coríntio clássico. Bom, e dando sequência, chegamos em Coimbra, na Sé Velha. A Sé Velha de Coimbra, cerca de 1146, bem na época que o gótico estava surgindo em Saint-Denis, na França, atribuída ao mestre francês Roberto. A Sé Velha de Coimbra é certamente uma das igrejas românicas mais belas de toda a Europa, tanto no seu conjunto como nas proporções, e também nos exemplifica claramente o que foi o românico na sua essência, né? Existem algumas alterações, e nós vamos ver aqui na fachada elementos renascentistas, mas vamos perceber que a Sé Velha conserva muito bem esse espírito e desses elementos românicos. O românico em Coimbra é chamado de coimbrão. Ele é mais austero, considerada muito harmônica. Coimbra também vai ter uma escola onde um grande escultor chamado Mestre Pero, o Mestre Pero vai formar alunos, e essa tradição da escultura do final do românico, né, mas o Mestre Pero já está no período gótico, vai se expandir para todo Portugal. Então essa influência do norte de Portugal, ela acaba indo para as demais localidades. Mas nós já temos esses núcleos sendo formados no românico que, com a chegada do gótico e posteriormente com o manuelino, isso fica mais evidente. Então, o mestre Pero nós veremos na aula do gótico em Portugal. Em 1117 teve a destruição da Basílica, né, de Santa Maria Colimbriense. E essa igreja fortaleza que vemos aqui, né, ela já se inicia aí nesse período de 1146. Ela é uma típica igreja fortaleza, né, com as ameias e os merlões, né, então ela se assemelha a um castelo, similar à de Lisboa, porque esse mestre Roberto também esteve na sede de Lisboa, posteriormente o mestre Bernardo e mestre Soeiro. Ela também é um marco da Reconquista, contemporânea à Batalha de Ourique, né, contra os mouros, o famoso episódio, né, de Santiago Mata-Mouros, veremos isso mais adiante, eu explico com um pouco mais de detalhes alguns desses episódios fundamentais, como os próprios templários, as ordens, não é? As ordens templárias, as ordens dos hospitalários, e também vou inserir alguns episódios aqui sobre Santiago Mata-Mouros. Então, nesse período aí com Dom Afonso Henriques, Coimbra foi escolhida como capital do reino. O seu interior, 3 naves de 5 tramos. Abóbadas de berço na nave central, então é uma típica abóbada de berço românica, muito bem preservada. As abóbadas de arestas nas naves laterais, o trifório ou galeria, então quer dizer, essa galeria ela está acima das naves laterais, formando aquele corredor. Não é? Lembrando que em algumas igrejas ainda podem ter uma segunda galeria acima, formando um terceiro andar.
também é chamado de trifório. Então, quando tem esses dois andares, nós temos na bibliografia a referência à galeria e acima o trifório. Então vale a pena conferir Nicolaus Pevsner, né, História da Arquitetura Ocidental. Os capitéis românicos, vemos que temos aqui a herança clássica, com elementos que vão remeter ali ao coríntio. O transepto é pouco desenvolvido e possui abside e duas absidíolas. E partimos para o românico rural. O românico rural, essas belíssimas igrejas mais rústicas que estão em localidades no interior, né? Então, existem dois tipos principais: igrejas de uma nave e cabeceira simples, como vemos aqui na Igreja do Salvador de Cabeça Santa, está ali na rota do românico, e igreja de três naves, com transepto, cabeceira, com três capelas, a maneira beneditina, como vemos aqui no Mosteiro Beneditino de São Salvador de Travanca, em Amarante, né? Então, a característica românica está dada aqui pelo pórtico, pelos arcos, né, pelo tipo de robustez da estrutura, e vemos também aquilo que se passará para o gótico, inclusive, essa arquitetura militar. Então, muitas vezes tem adições ali do gótico e essas alterações vão sendo feitas, mas é uma planta aqui essencialmente do românico. Em Sintra, né, vamos voltar a Sintra, lá no Castelo dos Mouros, né, que vimos lá nas aulas do islamismo em Portugal, né. Lá dentro do Castelo dos Mouros tem a igreja de São Pedro de Canaferrim, né, românica, construída no século XII após a conquista de Dom Afonso Henriques, né, em 1147. A primeira igreja paroquial de Sintra até o século XIV. Em 1840, Dom Fernando a transforma em uma ruína romântica integrada ao Palácio da Pena. Vou falar muito do romantismo aqui em Sintra mais adiante, com os jardins ingleses, a questão da ruína, que é muito importante para uma cenografia romântica. Hoje alberga o Centro de Interpretação do Castelo. O Centro de Interpretação são os museus que ficam ali nesses sítios, nas ruínas, né, como tem lá em Santa Clara Velha, em Coimbra, né, por exemplo. Já mostrei anteriormente e vou mostrar na aula de gótico, inclusive esse centro de interpretação de Coimbra. Aqui a maquete do Castelo dos Mouros e fachada da igreja que está lá dentro, né? Então, certamente um espaço expositivo muito bonito, e o interessante ver aqui a fachada da igreja, né, que tem aqui essa cobertura que reconstitui o volume original.